Oi, turma, tudo bem? Hoje, na aula de Psicologia Ambiental, nós vamos falar sobre o conceito de cognição ambiental. Então, lembrando que a gente viu, alguns conceitos muito importantes para a psicologia ambiental relacionados à nossa interação com o ambiente, A construção de vínculos com o ambiente. Então, o apego ao lugar, a apropriação, identidade de lugar. E agora a gente começa aí numa outra parte da disciplina falando de alguns outros conceitos importantes também nessa área, E hoje vai ser o de cognição ambiental. Então, antes de definir este conceito, eu gostaria que vocês vissem um vídeo. Eu vou colocar ele aqui. Eu acho que alguns de vocês já assistiram, mas vamos tentar discutir um pouco sobre esse vídeo a seguir aqui na aula, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vou falar para vocês o conceito, de cognição ambiental e daqui a pouco a gente volta para discutir essa ideia aí do videozinho. Quando a gente fala cognição, bom, vocês já têm uma ideia, porque a gente já falou disso em psicologia social, nós já falamos disso no webinário que aconteceu essa semana, No caso que vocês vão estar vendo, aconteceu na semana passada. E quando a gente fala cognição, a gente fala de um processo psicológico que é responsável, então, por armazenar, organizar as nossas experiências, tá? Os nossos conhecimentos. Geralmente, esses conhecimentos que a gente adquiriu através das nossas vivências, dos nossos sentidos, Dos nossos órgãos de sentido. Então tá, aquilo que a gente percebe, do ambiente, das nossas experiências, é organizado, é armazenado a partir da nossa cognição. É lógico que a cognição, a gente viu isso lá em psicologia social, ela está muito aí próxima de outros processos psicológicos, como a linguagem e o pensamento, tá bom? Porque eles que possibilitam que a gente consiga criar essas conceituações, essa abstração, E consiga então criar essa representação do mundo próprio da nossa cognição, Bom, quando a gente fala então de cognição ambiental, nós estamos falando desse armazenamento, dessa representação, dessa organização referente ao ambiente. Mais especificamente, a gente também pode chamar de cognição espacial. São sinônimos, tá bom? Cognição ambiental ou cognição espacial. Então, esse termo ele foi usado na psicologia ambiental pela primeira vez em 1987, justamente para falar do conhecimento aprendido, armazenado e reelaborado sobre o ambiente físico. Então, nós estamos falando sobre a forma como nós, mentalmente, guardamos informações sobre o ambiente, organizamos as informações que nós temos sobre os ambientes, certo? Reelaboramos as informações que nós temos sobre o ambiente. Então, nós estamos falando das representações mentais que nós temos sobre o ambiente. Isto é cognição ambiental. Então, a cognição ambiental, ela contempla, as formas de conhecimento aprendidas por uma pessoa e a capacidade de recuperá-los, Além disso, a cognição ambiental também está muito relacionada com não só, então, armazenar os dados, referentes a um determinado ambiente, organizar os dados referentes a esse ambiente, mas também conseguir passar para os outros membros do nosso grupo essa representação que eu tenho daquele ambiente. Então, por exemplo, vamos pensar assim. Se eu pedisse para vocês agora, me descrevessem como é a sala de aula de vocês lá na Unifafib.
Vocês estão fazendo agora um processo de acessar os dados que vocês têm armazenados sobre aquele ambiente. E se eu pedisse para vocês me contarem, né, como é a sala da Unifafib, isso também envolveria uma capacidade de vocês conseguirem passar, né, para outra pessoa esses dados que vocês têm armazenados, essas representações, essas cognições que vocês têm sobre aquele determinado ambiente. Bom, isso tem tudo a ver quando a gente pergunta assim. Aí, ó, eu vejo isso muito em Minas, né? Eu não fui muitas vezes para lá, mas às vezes que eu fui eu pude ver isso. Eu não sei se tem alguém mineiro aí na sala para me falar se é assim mesmo, mas quando você pergunta para alguém assim, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Quando alguém faz essa pergunta, né, a pessoa tenta acessar os dados que elas têm armazenados sobre aquele ambiente para poder responder essa afirmação. E em Minas é muito assim: é pertinho, você anda só 4 horas, linha reta, né? É engraçado porque a gente vai ver que a cognição ambiental ela vai ser diferente de pessoa para pessoa. Então, o que é perto para um pode ser longe para outro, enfim. E provavelmente, quando eu pergunto para vocês como é a sala de vocês lá na Unifafib, cada um de vocês vai me trazer dados, né, sobre aquele ambiente, vai ter uma representação mental sobre aquele ambiente diferente. Vão ter pontos semelhantes, mas podem ter certeza que a resposta de cada um vai ter variações, né? Porque é um processo muito individual também, né? Então, cognição ambiental se refere ao armazenamento de dados, à organização de dados sobre um determinado ambiente e também tem tudo a ver com conseguir, né, contar para as outras pessoas, né, sobre esses dados. Bom, importante dizer aqui, né, que a gente está falando então de características. Quando a gente fala de cognição ambiental, a gente está falando tanto de características físicas do ambiente. Então, se eu lembro se a carteira tá, quantas carteiras tinham? Não era carteira, era bancada, verdade. Quantas cadeiras tinham em cada bancada? Ou não eram carteiras? Agora eu fiquei na dúvida. Então, lá, eu preciso lembrar, né, da representação mental que eu tenho daquele ambiente. E aí isso envolve tanto os aspectos físicos, mas também envolve os aspectos simbólicos ou funcionais do ambiente. Ou seja, né, também envolve ali uma carga afetiva que eu tenho com aquele ambiente. As experiências que eu tenho boas ou ruins com aquele ambiente, se eu lembro de ser uma sala funcional ou não, ou seja, se ela atendia os meus objetivos. Ó, uma coisa que eu lembro, né, que acessei a partir da cognição ambiental que eu tenho da sala. Lembro que o microfone sempre dava problema, né, que a gente não conseguia usar o microfone. Então, quando eu falo de cognição ambiental, eu falo tanto dos elementos físicos, né, da representação mental que eu tenho do ambiente físico, mas também do ambiente simbólico, né, de como eu entendo aquele ambiente, das crenças que eu tenho sobre aquele ambiente, se era um ambiente que atendia meus objetivos ou não. Então envolve tudo isso. E para complicar um pouquinho mais, a cognição ambiental não se refere só a ambientes reais, mas também a ambientes imaginários. Então eu posso ter, né, uma representação mental, né, eu posso ter dados sobre detalhes físicos, detalhes simbólicos, por exemplo, de um ambiente que não existe na realidade. Vou usar o exemplo lá de novo, né, a casa dos sonhos, ou talvez assim tenha representações, né, cognições ambientais de lugares que eu vejo em filmes, em séries, né?
isso também pode acontecer, né? Não precisa ser de fato um lugar que você esteve, que você vivenciou. A gente tem cognições ambientais, a gente tem dados armazenados, né, sobre aspectos físicos, simbólicos e funcionais de ambientes que às vezes a gente nem foi ainda, né? Isso é possível. Bom, é uma combinação, né? O resultado da cognição ambiental é uma combinação dos elementos do próprio ambiente. Então, é claro, né? Quando eu pergunto para vocês como era a sala de aula, tem tem algumas características do ambiente que vão ser determinantes para a lembrança, né? Para os dados que vocês têm daquele ambiente, mas também as características pessoais de cada um. As vivências que cada um teve naquele lugar têm um impacto muito grande, né, nos dados que nós temos, na forma de organizar os dados sobre aquele ambiente, das representações mentais que nós temos sobre aquele ambiente. É nesse ponto que eu queria discutir o videozinho com vocês. Vocês reparam como que dia e noite, né, que estão representados como duas pessoas no vídeo, eles vão tendo experiências muito diferentes, né, nos mesmos lugares. Então, na praia, à noite tem uma experiência, de dia tem uma experiência, na piscina, lá no campo. Então, eu achei um exemplo muito assim legal da gente pensar quanto que as características do ambiente contribuem para a nossa representação mental dele, contribuem para a nossa cognição ambiental. Mas também as nossas características, né? As características das nossas experiências naquele lugar também têm um impacto. Então, a cognição ambiental envolve tanto as características do ambiente quanto as minhas características, tá bom? Ah, eu posso classificar, né, esses estímulos aí que são processados pela cognição ambiental, tanto como estímulos biofísicos, que são essas que eu estou chamando, né, de características físicas do ambiente, e também os estímulos psicossociais, que aí tem a ver com as relações que eu vivi no lugar, com o meu estado de espírito, né, com o meu estado de humor durante as experiências que eu tive naquele lugar. Então, ó, dá para dividir dessa forma, tá? Dá para dizer que a cognição ambiental possui tanto aspectos biofísicos, né, características físicas do ambiente, quanto também envolve características psicossociais, né? Que são essas características mais relacionadas a nós, né? A nossa subjetividade naquele ambiente. Eu acabei explicando isso para vocês, né? Então, lá, os fatores biofísicos são as características físicas do ambiente, né? Forma, tamanho, cheiro, o peso, consistência, umidade, temperatura, luz. E os fatores psicossociais são as experiências vividas por cada um de nós, né? Então, são características sociais, afetivas, envolve a inter-relação com os outros, os valores, os significados, tá bom? Bom, sobre a cognição ambiental, na psicologia ambiental, existem muitos estudos, né, que tentam responder uma série de questões sobre cognição ambiental. Então, algumas dessas questões são as seguintes: como construímos nosso conhecimento acerca do entorno que vivemos? Se a cognição ambiental é algo único, né? Então, se provavelmente as representações mentais que nós temos sobre um determinado ambiente são diferentes de pessoa para pessoa, que características, né? Como é que nós construímos essa representação? Que características nos saltam aos olhos, né? Isso é uma pergunta aí que vários estudos da psicologia ambiental tentam responder.
Outra coisa, né? Até que ponto as ideias ou essas representações, né, ou a cognição ambiental que nós temos sobre um determinado lugar influencia o nosso comportamento? Ó, eu tenho um exemplo para vocês, né, de uma pesquisa nesse sentido. Então, é uma pesquisa de Portugal, numa cidade muito segura. Então, se eu não me engano, ela está entre as 10 cidades mais seguras do mundo. Então, com menos índices de criminalidade. Isso é um dado, certo? Bom, aí eles fizeram uma seguinte pesquisa, né? Eles pesquisaram mostrando imagens para as pessoas de ruas dessa cidade à noite e que tinham pouca iluminação. E as pessoas, né, dessa cidade relataram que sentiam muito medo, né, e achavam que era uma cidade muito criminalizada por conta da luz, certo? O escuro dá essa sensação nas pessoas, a sensação de perigo. Olha que coisa doida. A representação mental que as pessoas tinham daquelas imagens de ruas escuras influenciavam seu comportamento de uma tal maneira que elas sentiam medo de passar naquela rua, elas evitavam de passar naquela rua, elas evitavam de passar ali depois que escurecesse, mesmo que não tivesse nenhum dado que mostrava que aquela rua era perigosa. Mas a representação mental, a cognição mental que as pessoas tinham sobre aquela rua escura, né, influenciava seu comportamento. Então essa é uma pergunta. Outra pergunta: quanto do nosso comportamento, né, depende realmente dos aspectos físicos do lugar e não só dessa representação mental que nós temos do lugar? São exemplos de perguntas. Vocês podem pesquisar aí, tem muitos artigos, né, sobre cognição ambiental, e eles tentam aí compreender melhor a relação entre a representação mental que nós temos desses lugares e nosso comportamento, enfim. Bom, pessoal, para encerrar esse vídeo, eu vou contar para vocês sobre os mapas cognitivos ou mapas mentais, né? Então, é um conceito aí da psicologia ambiental e sobre o que se trata, né? Sobre o que são esses mapas mentais. Vamos pensar o seguinte: quando a gente está nesse processo de conhecer, de organizar um ambiente, a gente cria uma construção mental de imagens, né? Como se a gente estivesse criando um mapa do lugar na nossa cabeça. Então, por exemplo, quando eu perguntei da sala de aula, vocês provavelmente criaram um mapa mental sobre a sala de aula, onde fica cada coisa. Vocês imaginaram, né, um conjunto de imagens que a gente está chamando aqui de mapa mental. O mapa mental representa, ou seja, é a visão que cada pessoa tem sobre um determinado lugar, né? Então, a gente nunca vai ter mapas mentais idênticos. Se nós estivéssemos em uma aula presencial, eu pediria para vocês desenharem alguns mapas mentais, tá? Por exemplo, perguntando para vocês, né, fazendo desenho de um mapa mental da cidade de Bebedouro, cada um ia fazer um mapa de uma maneira diferente. Uns iam destacar, talvez, as praças, outros as ruas. Cada um tem um jeito, né, de criar essa visão sobre um determinado lugar. Essa visão são os mapas mentais. Importante dizer, os mapas mentais, essa visão que nós temos sobre os lugares, nem sempre representam exatamente como os lugares são. Às vezes eles podem, inclusive, estar muito errados, sabe? Mas é aquilo que é a visão que nós temos, certo? É a visão de cada um. E às vezes pode ser que não tenha uma conexão com a realidade, aquele mapa mental que nós temos de um lugar. E vou dizer para vocês o seguinte: até mesmo os mapas formais que a gente conhece, o mapa mundi, eles também têm sido questionados. Eu não sei se vocês já viram questionamentos desse tipo.
que esses mapas privilegiam os países ocidentais, né, Europa, Estados Unidos, que representam esses países, né, esses continentes, como maiores do que eles de fato são, o que mostra um viés, né, de etnocentrismo. Né, fazer o link aí com a psicologia social. Mas até mesmo os mapas mais formais têm sido questionados pelo seu componente, né, que revela a visão de quem elaborou aquele mapa. Tá bom? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.